Estamos em Gênesis, capítulo 39. A história de José começa no capítulo 37. Depois houve uma espécie de parênteses no capítulo 38, em que fala a respeito da história bem resumida. A história de José vai até o fim do livro de Gênesis. Então, a história de José começou no capítulo 37, deu uma parada no capítulo 38, colocou a descendência de Judá, porque Judá de onde vem a linhagem prometida, a descendência prometida, o Messias, virá da descendência de Judá. Então nós vimos já que dos 12 filhos de Jacó, 2 vão ter um destaque especial. José, que começou no capítulo 37, a história dele será muito mais importante no livro de Gênesis, porque ele tem um papel imediato, ele tem um papel na sequência da história do povo de Deus naquele momento. A importância da descendência de Judá virá muito depois, depois com Davi, depois com Jesus. Isso vai demorar muito, mas a linhagem, a história, de onde que veio a descendência de Judá, como é que foi que houve a sequência para chegar até Davi, até Jesus. Então foi importante colocar, porque a história, a história da redenção, o propósito da história da Bíblia é contar como foi que Deus desenvolveu o seu plano, como é que as coisas foram acontecendo. A história de Deus, a história do povo de Deus e da redenção, não é uma coisa que acontece sem sequência. Tudo tem sequência, tem uma sequência de acontecimentos que é importante entender. Mateus, no Novo Testamento, ele começa falando de onde que veio Jesus, toda a ascendência dele. Então, é por isso que entra a história de Judá. E Judá, como tribo, sempre foi importante, mas nesse momento da história dos 12 filhos de Jacó, Jacó ainda vivo, o que vai acontecer? Como Deus falou com Abraão: então, eu estou te dando essa terra, mas vai acontecer muita coisa antes, sua descendência vai ficar muito tempo no Egito. Então, é essa história que precisa ser contada agora. E quem tem o papel nesse momento da história é José. E é uma coisa assim muito interessante, porque até então, Abraão, Isaac, Jacó, a ênfase era qual dos filhos de Abraão, qual que vai ser aquele que vai levar adiante a promessa. Teve Ismael antes, com outra mulher, não foi com Sara. Então Deus falou assim: não é com Ismael, é com Isaac. Já Isaac teve 2 filhos, ele e a Rebeca tiveram 2 filhos, mas a sequência da promessa e a sequência da linhagem vai ser com Jacó, não vai ser com Esaú. Agora, com Jacó, todos os 12 filhos vão entrar na formação do povo de Israel. Porém, desses 12 filhos, um deles é aquele de quem vai nascer a descendência prometida. Mas nem foi dada essa promessa para Judá. Judá não recebeu nós só vamos ter uma ideia disso, claro, quando Jacó, antes de morrer, abençoa os 12 filhos. Aí ele faz uma profecia sobre Judá. Mas até então não tem Deus aparecendo para Judá, Deus escolhendo Judá, não acontece isso. Mas o capítulo 38 é para contar o que aconteceu com Judá e de onde vem a descendência, que futuramente será o descendente prometido, o Messias. Mas nesse momento da história, o filho que tem um papel proeminente, o filho que tem o papel que vai dar sequência à história naquele momento, José não é dele que vai nascer o Messias.
Deus não aparece para José e fala: eu estou dando a sequência da promessa de Abraão, Isaque e Jacó para você. Na verdade, a promessa de herdar a terra, de fazer parte do povo, é para os 12 filhos. Mas José tem um papel importante, e é isso que nós estamos... por isso que nós temos uma ênfase maior, mas tem muitos outros significados. Na aula que falamos no capítulo 37, nós falamos sobre as quatro razões importantes, só vou lembrar disso, 4 razões importantes para estudar a vida de José, porque José tem até mais um pouquinho de espaço na biografia dele do que os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, assim, a história de José, ela é muito destacada. A história de José tem uma importância enorme na Bíblia, apesar de não ser ele o filho escolhido, a pessoa escolhida para ser a descendência, de onde vem a descendência do Messias prometido. Mas nós temos 4 razões importantes para estudar a vida de José, só vou repetir isso para a gente retomar. Um é porque ele tem um caráter exemplar. Normalmente nós colocamos José e Daniel como as 2 pessoas, 2 personagens no Primeiro Testamento que mais demonstram uma coerência de caráter, uma vida exemplar. Claro que Moisés teve muita coisa exemplar, Davi, muitos outros, a gente não tem assim tantos dados biográficos, mas José e Daniel, eles se destacam acima dos outros com pureza, com realmente assim uma vida, considerando a vida inteira, praticamente, não é que não, somente na vida de José a gente consegue deduzir falhas, e claro que eles tiveram falhas, eles não eram pessoas sem pecado, mas o registro bíblico que não esconde, a Bíblia não esconde os defeitos, pecados, falhas sérias na vida dos homens e de Deus. Na história, Deus não esconde, Deus não passa por cima, Deus não omite os aspectos da vida deles que foram reprováveis. Mas na vida de José, nós não encontramos praticamente nada. Podemos talvez deduzir que ele contou os sonhos dele para os seus irmãos, talvez ele tinha uma certa vaidade, um certo gosto em contar isso para os irmãos. A Bíblia não aponta isso especificamente, mas é possível deduzir isso. Mas, fora isso, praticamente nós não conseguimos achar falhas na vida de José. Então, muito importante estudar a vida de José por causa do caráter dele. Outra coisa assim, que a vida dele ilustra o que nós chamamos de providência divina, Deus guiando, Deus coordenando os acontecimentos na vida dele de uma forma muito visível. Às vezes não é tão fácil achar isso, e nós vamos comentar isso depois, mas ele é um exemplo também de providência, de como Deus estava soberanamente coordenando todos os acontecimentos da vida dele. Então, é a outra coisa que chama atenção. E terceira coisa é que ele, a gente poderia assim, ter um paralelo com Davi, que Davi como rei, ele exemplificou muita coisa demonstrou muita coisa que Jesus seria, mas a vida de José demonstra muitos paralelos aponta muito para a vida de Jesus. De acordo com muitos estudiosos, é a personagem no Primeiro Testamento que tem mais paralelos, tem mais coisas que mostram o caráter, os acontecimentos e a atitude, o jeito do Messias. E tanto como nós já mencionamos, alguns estudiosos
judaicos, né, alguns rabinos, alguns estudiosos, né, do judaísmo, eles colocam, às vezes até como se houvesse dois Messias, um que seria um Messias semelhante a José e outro seria um Messias semelhante a Davi, ou então que o Messias teria qualidades de José e qualidades de Davi, que é o que, assim, sem dúvida é a verdade, só tem um Messias, mas como eles demonstram aspectos diferentes, bem diferentes, assim, José chegou a uma posição de governo, de ter autoridade muito grande, muito elevado, mas a vida de José mostra bastante o sofrimento. Então José ele tem muita coisa para a gente ver nele, apontando para Jesus. E o quarto aspecto seria realmente a história aqui, preparando o caminho para o povo os descendentes de Abraão, o povo de Israel, que seriam formados como nação, não dentro da terra prometida. Eles se tornariam um povo, se multiplicariam, se tornariam realmente um povo, não só uma família, um clã, mas eles se tornariam um povo dentro da terra do Egito, sofrendo opressão de escravidão. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a ver aspectos tão importantes aqui, na continuação aqui da história de José. Senhor, nós queremos ver na vida de José todos esses aspectos de como o Senhor quis mostrar uma pessoa de caráter. O Senhor usa pessoas com falhas, todos nós temos falhas, mas o Senhor quis mostrar na vida de José o exemplo de como nós deveríamos ser. Ele representou na vida dele atitudes que são muito difíceis de encontrar em nós como seres humanos normais, mas realmente o Senhor chamou alguém e caminhou com alguém na vida de José que demonstrou coisas que hoje, com o conhecimento da nova aliança, com o Espírito Santo agindo na nossa vida, dificilmente nós vemos alguém com essas qualidades que vemos em José, nas experiências que ele passou. Então, Senhor, mostra-nos isso para que nós possamos conhecer mais o Teu padrão, o Teu desejo para nós, e que nós possamos realmente ver aquilo que o Senhor quer produzir em nós da mesma forma. Ajuda-nos a entender Teu plano, ajuda-nos a entender Teus propósitos e revela-nos mais da pessoa de Jesus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A história de José, que foi interrompida no capítulo 38, então só para a gente então pegar a sequência, o que aconteceu com José. Ele, e até coloquei aqui, né, assim, o caminho, José representa esse caminho, eu coloquei aqui o caminho para o trono, e vamos lembrar que o objetivo de Deus, nós sabemos da história o que vai acontecer com José. Ele vai alcançar uma posição muito elevada. O Egito naquela época era a potência, era o país ali naquela região, não era um império tão grande como outros que vieram depois, como Babilônia ou Pérsia, mas o Egito naquele tempo era o país, o lugar mais poderoso, né? O faraó e o Egito, eles tinham mais poder do que qualquer outra tribo, povo, nas redondezas ali por perto. Então, quando José chega a ser a pessoa mais poderosa abaixo de Faraó, só Faraó acima dele, então isso mostra que José chegou a uma posição muito, muito elevada. Então é para lá que Deus está encaminhando. Deus tem um propósito para a vida de José. E esse propósito, ele começou a ser revelado para José quando José tinha 17 anos de idade.
e essa é a parte da história que está no capítulo 37. Então, esse foi o começo. Muitas vezes, né, nem todas as pessoas que Deus usa, que Deus prepara, que Deus começa a encaminhar, nem todos vão seguir o mesmo padrão. Mas no caso de José e no caso de várias pessoas que têm assim, um chamado de Deus, às vezes a pessoa sente um chamado de Deus. Tem pessoas que têm ambição, pessoas que chegam a ser presidentes, pessoas que chegam a ser assim, a ter uma empresa muito grande, a inventar coisas, no tempo em que havia navegação e que eles descobriam terras novas e tal, as pessoas tinham ambições, né? Então, tanto na vida da sociedade em geral, mas também nos caminhos de Deus, nos propósitos de Deus, Deus coloca chamados, né? Então, às vezes a pessoa tem isso, ou de uma forma natural, mas quando a pessoa tem um chamado de Deus, a pessoa pode ter um chamado específico. Outras pessoas simplesmente estão servindo a Deus, não têm uma ambição especial, mas Deus vai levando. Por exemplo, nós não temos nenhum indício de que Davi sonhava em ser rei. Ele não ficava orando lá com as ovelhas, Deus, eu me sinto chamado para ser o líder, mas ele foi servindo a Deus e Deus escolheu e foi colocando no caminho da sua missão, do seu chamado. Mas José, ele teve esses sonhos, teve 2 sonhos, e esses sonhos mostraram para ele, não como seria, mas mostraram que ele teria uma posição de muita... Ele subiria a uma posição acima dos outros irmãos dele, ele alcançaria uma posição de muita autoridade, de muita elevação. Então, isso foi algo que Deus mostrou para ele no início, e também ele teve assim, um favor especial. Isso não é uma coisa positiva em termos da atitude de um pai, ter um filho favorito, de dar assim, atenção, de dar privilégios especiais, de dar uma roupa especial para um dos filhos, mas era um sinal de algo que Deus estava colocando sobre a vida de José. Então, esse diagrama aqui não é completo, né? Não chega... isso aqui é só no capítulo 37 e agora 39, esses passos aqui. Mas nós sabemos que Deus estava preparando a vida de José para 2 coisas, 2 finalidades específicas. Uma é que viria uma fome sobre toda aquela região, e seria uma fome muito séria, porque 7 anos... sem chuva, os rebanhos não sobreviveriam, toda a base de subsistência deles ia falhar. Assim, dá para sobreviver 1 ano, 2, mas 7 anos, assim, era algo que realmente ia dizimar muito a população e especificamente os descendentes de Abraão. Então Deus estava preparando José. Você encontra isso provavelmente em um dos estudos. Nós vamos ler esse texto no Salmo 105, mas lá no Salmo 105 conta várias coisas da história do povo de Israel e fala sobre isso, né, que veio a fome, mas que Deus enviou José antes da fome chegar, para que ele pudesse, com também a direção de Deus, a revelação de Deus, sobre a vida de José. Foram sonhos que Deus deu a Faraó, mas José é quem soube interpretar e soube o que deveria ser feito. Então, essa era uma das coisas que Deus estava providenciando, Deus estava preparando a vida de José. Aqui nós temos uma família com chamado de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, toda a história deles, mas eles eram nômades, eles tinham rebanhos, se tornaram pessoas prósperas,
mas eles não tinham nenhuma possibilidade, não tinha nenhuma maneira possível de chegar ao poder no Egito, de poder, em 7 anos de prosperidade, guardar, provisionar grãos e mantimentos, para que houvesse provisão durante esses 7 anos de fome. Então Deus estava preparando José. E como que Deus iria fazer isso? Então isso era uma das coisas que Deus... que nós vemos aqui, a história de José vai mostrar como Deus foi preparando o caminho para que isso acontecesse. A outra coisa que iria acontecer, que é interligado àquilo que Deus falou com Abraão, em Gênesis 15, que Deus fez uma aliança com Abraão, Deus prometeu para ele a terra de Canaã, mas ele falou assim: por enquanto, você, seu filho, seu neto, vocês não vão possuir, vocês têm a promessa, mas vocês ainda não vão possuir a terra, porque ainda não chegou a hora, o cálice da iniquidade não chegou a esse ponto. Eu não vou julgar os povos de Canaã que habitam aqui, eu não vou julgá-los agora, porque eles, assim, não seria justo da parte de Deus. Deus só ia julgar os habitantes de Canaã quando chegasse ao momento em que a iniquidade deles justificaria isso. Então Deus não iria dar a Abraão, não ia tirar a terra dos povos de Canaã e dar para os descendentes de Abraão enquanto não fosse o tempo certo. E ele profetizou, ele falou para Abraão: olha, seus descendentes vão ficar no Egito, vai ser um tempo longo, um tempo tenebroso, um tempo de sofrimento, mas de lá vocês serão formados como uma nação, e aí vocês serão libertos, seus descendentes serão libertos da escravidão e vão possuir essa terra. Então Deus estava preparando o caminho, não só para libertar. E veja só, Deus não livrou só o povo, os descendentes de Abraão daquela fome, né? Deus enviou José para o Egito para abençoar as nações, para abençoar os povos, todos os povos, não só do Egito, todos os povos em volta, naquela região, todos os povos afetados por aquela fome foram abençoados com essa provisão que Deus usou José para fazer. Então, mas além daquele propósito de salvar, de preservar os povos naquela fome, tinha também o propósito de estabelecer os descendentes de Abraão na terra do Egito, onde eles ficariam por bastante tempo. Tá? Então nós conhecemos essa história e sabemos que José foi para o Egito por causa disso. Mas veja só, o que a gente precisa enxergar, e é maravilhoso isso, olha, José, ele recebeu os sonhos, ele era o favorecido de todos os irmãos, todos os filhos de Jacó, ele era o mais favorecido, e Deus estava escolhendo, Deus estava separando José para uma missão difícil. E isso é uma coisa que aponta para Jesus, porque Jesus foi aquele que nunca pecou, ele era o filho unigênito do Pai, ele era o filho amado do Pai, não para ser um filho favorito que Deus ia tratar diferente, assim, ele é o Filho de Deus, mas Deus enviou Jesus, e Jesus veio para trazer o amor de Deus para toda a humanidade, e Jesus falou que o Pai nos ama do mesmo jeito que o Pai ama Jesus. Então veja só como aqui a história humana é falha, né? Jacó amava José de uma forma diferenciada,
e não amava os outros filhos do mesmo jeito, mas isso é uma falha muito séria da parte de Jacó. Então, é um espelho imperfeito, é um reflexo imperfeito, mas aponta para Jesus, que é o Filho perfeito e que não traz um favoritismo nem de Jesus. Jesus, assim, é uma coisa que eu acho impossível, mas é o que Jesus afirmou. Ele afirmou assim: o meu Pai ama vocês. Jesus falou com os discípulos, mas isso era algo que reproduz para todos aqueles que creem em Jesus. O meu Pai ama vocês do mesmo jeito que Ele me ama. Então, o favoritismo do Pai para Jesus é um favoritismo que se reproduz. E quando nós olhamos e falamos assim, Deus me ama, Deus me redimiu, nunca deve ser assim, então eu sou melhor do que os outros. Ou então, Deus me ama e não ama tanto os outros. Ou Deus ama os judeus e não ama tanto os outros povos. Ou Deus ama os que são da igreja, mas não ama tanto os outros. E isso não é verdade. Deus ama a todos. E quando Deus escolhe José como alguém especial, como alguém que tem uma missão especial, a missão dele, como a própria missão de Abraão, é de ser uma bênção para os outros. Deus escolhe José. José é diferenciado. Ele é uma pessoa, como eu falei assim, o caráter dele, ele é uma pessoa muito especial. Mas a ideia, a história de José não é para dizer, poxa, mas ninguém vai ser como José. Ninguém vai alcançar tanto favor. Não. A ideia, a história, ela é para mostrar que esse favor de Deus sobre a vida de José é justamente para trazer o favor. Ele é escolhido para trazer o favor de Deus para toda a família dele e para todas as nações, né? Esse é o alcance, né? Essa é a mensagem. Então, José, ele é uma pessoa escolhida por Deus e ele representa essa missão do povo escolhido. Ele representa essa... Por que Deus separa alguém? Por que dos 12 filhos Deus escolheu um para ser o instrumento dele, mas para ser um instrumento para abençoar? E nós vamos ver isso em toda a história de José. A gente já conhece a história, então eu vou pulando às vezes para frente, mas José, quando ele alcança o poder e naquela fome, os irmãos dele vão lá para o Egito para comprar alimentos, José reconhece seus irmãos e entende que o que ele tem que fazer é perdoar os irmãos. Ele não tem uma missão vingativa. Ele não vai dizer, olha, vocês fizeram o mal para mim, agora eu vou fazer o mal para vocês, eu não vou dar comida para vocês. Ele não só de dar comida, mas ele perdoou, ele abraçou, ele acolheu, e essa é a missão que Deus tem para nós. Então, estou indo lá para frente, mas é muito importante a gente enxergar nessa história todo esse plano. A vida de José não é uma série de acasos, de coisas que, puxa, que sorte que aconteceu isso. Não, a vida de José tem a mão de Deus. Então vamos lá, ele tem esses sonhos e esse favor do Pai, e isso é sempre o que acontece quando alguém é escolhido, quando alguém recebe a missão. E com isso a gente pensa no povo judeu. Por que tem antissemitismo? Por que tem ódio contra os judeus? E por que tem ódio contra a igreja? Né? A igreja é escolhida. Veja que quando eu faço esse paralelo, eu não estou dizendo como a igreja fez durante grande parte da história, assim, dizendo que a igreja substituiu, tomou o lugar dos judeus ou de Israel, mas tem um paralelo. E assim como Israel foi escolhido,
para ter uma missão de redenção no mundo, a igreja entrou, né? De todas as nações, a nova aliança estendeu essa bênção para aqueles que creem, mas nós também temos esse papel de sermos escolhidos por Deus para abençoar os outros. Mas essa missão, por nossa falha, né, aqui que nós às vezes vemos uma certa falha na vida de José, dele talvez ter contado com talvez um espírito de prepotência, de olha só, né, eu sonhei isso, vai acontecer isso comigo, eu vou ser o principal. Ele já era o mais amado do pai dele, então ele pode ter tido essa atitude errada, e isso gerou atitudes do pai, nesse caso, que foi uma atitude de favoritismo, e talvez a atitude de José, isso causou uma reação dos irmãos. Então os irmãos o odiaram, né? E quando Jesus veio para o povo de Israel e disse: eu fui enviado por Deus, eu sou filho dele, eu vim para cumprir uma missão, eu vim para falar do Pai. O povo, alguns aceitavam, mas principalmente os líderes, que eram os respeitados, os conhecidos, os principais, né, os líderes religiosos, eles ficavam muito irados, muito enciumados, e foi o que causou a morte de Jesus. Então, esses paralelos de José com a vida de Jesus são muito fortes. Então, eu estou querendo mostrar que Deus tinha um propósito muito grande para a vida de José, mas olha só como foi o caminho, e mais uma vez, assim, eu coloquei para o trono aqui, porque fica mais simples para colocar no título, mas o objetivo de Deus não é nos levar para o trono. O objetivo, o desejo, o sonho não deve ser o trono. Eu quero ser o mais alto. Lembra que isso foi o que derrubou Satanás, Lúcifer. Ele queria ser mais alto do que o próprio Deus. Então, quando nós queremos subir, quando nós queremos exaltação, quando nós queremos poder, quando nós queremos fama, e muitos homens e mulheres de Deus, eles não enxergam, acham que eles não estão querendo isso, mas o orgulho está dentro, está arraigado na nossa natureza caída. Então é muito misturado, é muito difícil das pessoas enxergarem o quanto que isso contamina, o quanto que as pessoas, quando começam a receber alguma coisa de Deus, né, não só um sonho, mas quem sabe quando as pessoas recebem um dom de Deus, quando as pessoas talvez são usadas para curar ou para fazer algo que traz edificação, que traz vida para o povo de Deus, para os outros, isso dá um destaque, isso dá uma exaltação, as pessoas começam a falar: puxa, como essa palavra foi boa, como esse ministério é bom, ou como muita gente está enchendo a igreja, ou qualquer outra coisa que, né, Israel, hoje, por exemplo, um país que tem a bênção de Deus em muitas áreas, eles são inteligentes, eles descobrem coisas, eles são capazes de derrotar inimigos muito mais poderosos, e isso vai inchando, isso vai inflando as pessoas de uma forma errada. E isso, sem dúvida, pode ter afetado José, quando ele contou para os irmãos, e também isso foi o que causou ódio no coração dos irmãos, porque eles queriam ser os grandes, eles tinham ciúme. Então, é isso que tem causado divisões, brigas, na igreja, fora da igreja, na política, guerras entre países,
Tantas coisas acontecem no comércio, tantas coisas acontecem porque as pessoas querem mais dinheiro, querem mais poder, querem mais fama, e essas coisas que vão contaminando. Mas esse caminho, o objetivo não é o trono, o objetivo é redenção. O objetivo é salvar, no caso aqui da fome, salvar o propósito de Deus. Por que Deus estava dando a terra de Canaã para os descendentes de Abraão? Para ser uma base para o seu reino, para restaurar a terra, para restaurar a humanidade. O propósito de Deus é redenção, é nos redimir. E redimir, que é trazer de volta. E o que é trazer de volta? O propósito original de Deus antes do pecado, porque redenção é por causa do pecado, mas voltar para o propósito de Deus é estabelecer o reino de Deus de amor, de vida, de multiplicação, de expansão, mas não para exaltar, não para concorrência, não para prejudicar o outro, não para pisar em cima do outro, para subir, mas o propósito de Deus é um propósito de vida, de amor, de unidade, de bênção para todos. Então, o caminho que Deus quer não é o caminho para minha exaltação. O objetivo de Deus na vida de José não era: eu estou chamando você para ser poderoso, eu estou chamando você para ser quem vai mandar em todo mundo, eu estou chamando você para subir. Os sonhos dele, ele não entendeu naquele momento, né? Que ele era jovem, ele viu que os irmãos iam se prostrar diante dele, que ele seria mais, ele não entendeu, mas o propósito de Deus era trazer a redenção. Então, o caminho de Deus, como eu falei assim, como que Deus iria pegar qualquer um que fosse dos filhos de Jacó e levar para uma posição no Egito onde poderia salvar a própria família e todos os outros povos no tempo da fome. Como que ele ia fazer isso? Se José estivesse pensando: puxa, né, eu vou ser mais do que os outros, eu vou subir, eu vou ser o principal, eu vou ser exaltado. Ele não imaginava o que era. E o importante na história de José, a Bíblia não registra o que passava dentro do coração e da mente de José quando todas essas coisas aconteceram, porque, como nós sabemos, o caminho de Deus para subir é descer. Como é que Jesus iria redimir a humanidade? Não era ele vir para a terra para ser aclamado, exaltado e recebido como rei. O caminho para Jesus alcançar o nosso coração, redimir a humanidade, era ele descer, como Filipenses 2 mostra. Ele desceu e não desceu só um degrau, ele não desceu só um pouquinho, ele não se humilhou só um pouquinho, ele foi descendo. Quando você pensa assim, não tem mais, já alcancei o fundo dos fundos, não, desceu mais um pouquinho, mais bastante, né? Assim, a humilhação de Jesus foi muito grande, ele foi abrindo mão e descendo. Ele não só se tornou homem, mas se tornou um homem humilde, nasceu numa manjedoura, foi rejeitado, foi falsamente acusado, foi crucificado. Então, tanta coisa que aconteceu, ele foi descendo. E olha só como a vida de José demonstra isso, que os irmãos o odiaram, e então aqui começa a descida. Então ele foi vendido como escravo,
Agora, eu queria mostrar, não só que esse aqui são, eu coloquei aqui numa sequência, mas se nós quiséssemos colocar numa figura de escada, você poderia colocar em cada um desses aqui um degrau abaixo, porque ele foi vendido como escravo. Ele continuou na casa de Potifar como escravo, mas depois ele foi acusado injustamente dentro da casa de Potifar e depois ele foi preso. Então ele foi descendo, né? Tem alguma coisa pior do que ser escravo? Sim, ser preso por um crime que ele não cometeu. Mas eu queria mostrar também, então são passos assim que ele desceu, mas além disso eu queria mostrar como a mão de Deus, o que nós chamamos de providência de Deus. O que é providência de Deus? É Deus guiando os passos de uma maneira soberana, de uma maneira que você não percebe. José não escolheu, ele não recebeu, assim, então meu filho, olha, você vai fazer assim, 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 e você vai conseguir chegar lá ao topo. Não. Ele viu de uma forma incompleta, ele não entendeu, isso que acontece muitas vezes conosco, na nossa imaturidade, na nossa carnalidade, nós pensamos, Deus está me chamando, eu vou ser muito usado por Deus, ou eu vou fazer uma grande obra, ou eu vou começar algo, ou Deus vai abençoar minha empresa, ou Deus vai abençoar minha carreira, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, na nossa pequenez, nós pensamos que nós vamos alcançar um objetivo com esforço e com dedicação e recebendo a bênção de Deus e subindo cada vez mais, e Deus age de uma forma muito soberana, mexendo os pauzinhos, mexendo com as circunstâncias, coordenando as coisas e nos encaminhando para algo que a gente não poderia imaginar. E quando a gente pensa assim, em como Deus faz as coisas, nessa provisão, nessa providência de Deus, nessa maneira soberana de Deus agir, geralmente nós pensamos, puxa, assim, vou fazer um curso, mas eu nem imaginava que aquele curso ia abrir uma porta, e aquela porta vai abrir outra. Então a gente imagina Deus coordenando, abençoando, encaminhando a nossa vida de uma forma que a gente vai subindo e que Deus coloca pessoas no nosso caminho e abre portas e faz a gente subir. Mas a providência na vida de José e muitas vezes a nossa foi para descer. Foi assim, porque como que José ia chegar ao lugar que ele chegou? Talvez Deus, que tem muitos caminhos, ele poderia ter escolhido um outro caminho, Deus poderia ter feito de um jeito mais fácil. Muitas vezes é nós que dificultamos, mas na história de José, aparentemente não foi por escolhas erradas. Se você comparar a vida de José com a vida do pai dele, Jacó, Jacó dificultou muito os caminhos de Deus na vida dele. Muitas coisas que aconteceram com Jacó foram porque Jacó agiu de uma forma que não era ética, não era correta, o jeito que ele enganou o pai, o jeito que ele fazia as coisas, ele dificultou o caminho de Deus. E mesmo assim, Deus também foi encaminhando as coisas, e Deus foi dirigindo a vida de Jacó, mas Deus precisou usar toda a criatividade de Deus para fazer com que as coisas acontecessem dentro do propósito de Deus e trabalhando na vida de Jacó. Mas José, tudo indica que nós vamos ver na história dele que ele se submetia, ele não estava dificultando o caminho de Deus, e tinha coisas que nem dependiam de José. Então,
E ao mesmo tempo que Deus estava empurrando José para baixo, Deus estava levando José por um caminho de humilhação, mas aquele caminho de humilhação iria conduzir José para a posição de ser esse primeiro-ministro, essa posição de autoridade com Faraó no Egito. Pensa só, como que alguém iria imaginar que para José chegar a essa posição que Deus queria para ele de poder no Egito, ele ia ter que ser vendido como escravo, ele ia até se sobressair e sair bem na casa de Potifar, mas mesmo na casa de Potifar, não era o caminho para ele chegar ao trono, ele teria que ser preso, ele teria que estar ali, naquele lugar, com aqueles prisioneiros de Faraó, para que ele pudesse alcançar o lugar que Deus tinha para ele. Então, e Deus estava protegendo, porque veja só, alguns dos irmãos de José, quando José apareceu lá onde eles estavam pastoreando o rebanho, eles falaram assim: vamos matar o nosso irmão, mas Deus não permitiu isso. Então Deus protegeu José nesse momento. Mas se José tivesse, como que você pensaria? Deus não livrou José dos irmãos. Deus não livrou José de ser vendido como escravo, porque fazia parte do plano, fazia parte do caminho. O caminho que Deus escolheu, e tem toda a sabedoria de Deus nisso, mas o caminho que Deus escolheu era justamente esse caminho. Então, ao mesmo tempo que Deus estava agindo para proteger José da morte e de não seguir o caminho, mas Deus não estava dando livramento. Se fosse um de nós iríamos falar assim: Deus, como é que o Senhor mostra para mim um chamado? Como é que o Senhor mostra para mim algo tão glorioso, de que o Senhor vai me usar lá na frente, e agora o Senhor permite, o Senhor não me livra das mãos desses meus irmãos que me odeiam. Eles me odeiam, mas esse caminho de ser vendido como escravo era o caminho de Deus. Era exatamente esse caminho que Deus tinha para ele. Então, hoje, assim, agora a gente olhando a história aqui, isso fica muito claro. Mas imagine que para José, como para qualquer pessoa que está passando por situações difíceis, isso não fica claro. Então, Deus estava protegeu da morte, né? Porque eles falam assim: estão passando ali esses midianitas ou esses ismaelitas, vamos vendê-lo, não vamos matá-lo, ele é nosso irmão, é melhor a gente vender do que matar. Então Deus protegeu da morte, mas não o livrou da escravidão. E aqui que nós chegamos então no capítulo 39, que ele chegou na casa de Potifar. Vamos ler os primeiros versículos de Gênesis 39. José foi levado ao Egito. Então ele foi vendido como escravo, e esse povo que viajava vendendo mercadorias e tal, eles compraram José como escravo dos irmãos dele e depois venderam lá no Egito para Potifar. Então, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, ele comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2. O Senhor estava com José. Olha que situação, que contradição de termos, que para nós dizer assim: Deus está comigo, a grande maioria, porque a gente pode, né, muitas pessoas conhecem
tem essa experiência, não estou dizendo que não tem, mas eu ainda acho que é muito raro, que quando você passa por uma situação difícil, de provação, tem tantas circunstâncias, tantas situações que podem que podem ser provações para nós, circunstâncias contrárias. O que é? Né? Tem muitas situações contrárias, né? Apertos financeiros, problemas de saúde, problemas na família, discórdias, divisões, sentimentos de ódio, sentimentos de divisão, dificuldades no casamento, enfim, dificuldades na carreira, dificuldades na igreja, dificuldade de relacionamento. Tem situações piores, tem situações desesperadoras, né? Perder alguém na família, enfim, tem situações muito dramáticas, muito trágicas na nossa vida. É claro que Deus não deseja isso, não, assim, os irmãos de José cometeram um pecado muito sério contra José, mas Deus usou, né? Deus usou essa situação. E José chega na casa de Potifar e o Senhor estava com ele. Em outras palavras, para eu dizer Deus está comigo, não é uma questão de circunstâncias favoráveis. Deus está comigo, independe, eu posso estar tudo dando certo e Deus não está comigo. Claro que às vezes a bênção de Deus, a aprovação de Deus pode ser porque Deus realmente está fazendo tudo dar certo e está fluindo e Deus vai prosperando as coisas, existe isso, mas eu queria mostrar porque versículo 2 fala: o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero. Eu fico pensando, como que alguém pode ser próspero como escravo? Porque José não deixou de ser escravo. Em nenhum momento na casa de Potifar começou a colocar as coisas nas mãos dele, mas em nenhum momento José deixou de ser um escravo. Ele pertencia a Potifar. Potifar era dono dele. Ele se tornou próspero, mas como assim? Ele não possuía nada. Nenhuma das coisas que estava dando certo, assim, nos negócios, sei lá, isso não estava trazendo riqueza ou liberdade, ou assim, nada. Ele não estava levando uma vida normal, ele não tinha um futuro, ele não tinha possibilidade de ver o pai, os irmãos. Ele era escravo, mas aqui está dizendo, o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então isso é uma contradição de termos, eu ser um escravo e ser próspero, ser abençoado. Agora, tem uma implicação aqui, porque a Bíblia não relata assim, José chegou, ele foi vendido, ele tinha 17 anos, ele era muito moço, ele foi separado do pai, ele tinha sido tratado, ele podia ter sido morto pelos irmãos. Então, quando ele chegou no Egito, ele chegou na casa de Potifar, ele poderia ter chegado assim, cabisbaixo, deprimido, revoltado, amargurado. A Bíblia não descreve assim como que José venceu isso, como que ele agiu. E é claro, como escravo, ele não tinha o luxo de ficar no cantinho sem fazer nada, ele tinha que agir, ele era obrigado a fazer isso. Mas o que nós podemos deduzir nas entrelinhas é que José, ele não tinha uma atitude negativa, amargurada, ele não agiu assim,
que a vida vale? Eu estou aqui como escravo, nada disso, minha vida não tem mais sentido. A única maneira de você ler isso que aconteceu com José na casa de Potifar é de você entender que José tinha uma atitude de servir. Ele estava servindo a Potifar, ele estava fazendo de boa vontade, ele não estava agindo de uma forma negativa, revoltada, fazendo o mínimo possível. Ele só podia, assim, foi Deus que agiu na vida dele, Deus estava com ele, tem a mão de Deus nisso, mas você tem que entender que José, ele tinha uma atitude realmente de servir de boa vontade. Ele estava dando o melhor que ele tinha naquela situação, e ele fazia isso sempre, porque vai repetir a mesma situação quando ele vai para a prisão. Lá também, acusado injustamente, preso, ele se sobressai e se torna aquele que o principal, começa a dirigir, começa a tomar conta das coisas. Ele é uma pessoa que serve, ele é uma pessoa que se doa, ele não é uma pessoa que fica amargurado, fazendo assim, vivendo mal porque nada está dando certo na minha vida, Deus não está me abençoando, Deus não me livrou, eu fiz tudo que era certo e olha o que aconteceu comigo. Ele não vivia assim. Agora, isso é graça de Deus, eu não estou colocando isso aqui como uma coisa fácil, isso é graça, misericórdia de Deus, mas é claro que tem alguma correspondência, tem alguma participação ativa da parte de José, de dizer assim, eu vou dar o meu melhor aqui, porque o Senhor estava com José e ele se tornou próspero. O que significa próspero? Ele não ficou rico lá, ele não tinha nada assim, mas ele recebeu provavelmente privilégios, ele foi beneficiado com isso, mas ele chegou nessa posição dentro da casa de Potifar porque ele serviu, porque ele se deu ali com boa vontade, ele fez o melhor, ele se deu, fez todas as tarefas que ele recebia para fazer, ele fazia bem, e Deus estava cooperando com ele. Então é sempre essa interação, essa coisa misteriosa entre homem e Deus, em que José, ele tem um propósito na vida dele. É como eu falei, a gente não sabe. José estava ali assim, não, eu creio nas promessas de Deus, um dia eu vou vencer. Eu não sei se ele pensava assim. Eles não tinham esses entendimentos assim de que Deus dá promessas e a gente tem que passar por períodos de provação. Ele não tinha Bíblia para falar, para aprender isso. Ele não tinha como seguir um roteiro ou fazer orações, mas de alguma maneira ele só podia ter esse resultado, como eu falei, sendo uma pessoa disposta, sendo uma pessoa que se doava para Deus, que servia o seu chefe, né, seu dono, né, Potifar, e porque ele não perdeu a sua confiança em Deus, como isso nós temos como ver no decorrer da história. Mas aí então ele se tornou próspero no sentido assim, de que ele fazia bem feito, ele fazia de coração, e isso atraía o favor do dono dele, né, do chefe dele. Então ele se tornou próspero porque tudo que ele fazia, versículo 3, vendo o seu Senhor, que Deus era com ele, e não era, né, nas linguagens de hoje,
não era porque José vivia pregando o evangelho para ele. Não era porque José ficava citando versículos. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo que Deus está conosco, não é porque a gente tem vocabulário, não é porque a gente fica falando certas coisas, é a sua vida. Infelizmente tem, né, na política, na igreja, na sociedade, tem muita gente usando o nome de Deus, achando que dar testemunho é falar de Deus, né, que pode incluir isso, como estou dizendo, não é que é deixar de falar de Deus, mas aqui, nesse caso específico, isso é um exemplo para nós. Potifar viu que Deus estava com José por causa da vida dele, e porque como José estava fazendo tudo bem feito. Não adianta você falar de Deus, falar do evangelho, falar de coisas assim, citar versículos, e você não viver uma vida de testemunho, uma atitude correta. E não adianta você querer falar que Deus abençoa, se você não tem evidência da bênção de Deus na sua vida. E por que Deus estava abençoando? Porque José tinha a atitude certa. Deus não estava simplesmente abençoando porque ele pertencia, porque ele tinha um nome, porque ele ia na igreja. Deus abençoou José porque Deus tinha um propósito na vida dele, e José estava correspondendo. José ele tinha esse propósito de ser fiel a Deus. Isso vai aparecer quando ele é tentado. Ele fala claramente que ele não queria pecar contra Deus. Então ele tinha em mente essa visão de cumprir o chamado de Deus, de ser fiel a Ele. Se José acreditava que um dia que aquele sonho ia cumprir, eu acredito que sim, mas a gente não sabe até que ponto que José estava pensando naquilo, mas ele estava realmente vivendo de uma forma fiel, ética, fiel, se doando, e Deus abençoava as coisas que ele fazia. Então o Senhor dele viu que Deus estava com ele. Por quê? Porque tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Gente, devia ser uma coisa muito notável. Aqui não dá nenhum exemplo para a gente saber, mas o que Potifar colocava nas mãos dele dava certo. E não sei que tipo de vida Potifar tinha, se ele tinha lavoura, se ele tinha negócios, o que ele fazia, mas o que Potifar dava de tarefa para José, o que Potifar dava de responsabilidade para José, aquilo dava certo. E dava certo não de uma forma natural. Pô, se você faz isso e isso, vai dar certo. Mas era algo, Deus fez questão de mostrar sobrenaturalmente, era algo visível, era algo diferente. Mas não, isso, como eu falei assim, essa bênção, esse favor que Potifar colocava sobre a vida de José, beneficiava. Claro que era bom para José, porque José passou a supervisionar todas as coisas que aconteciam lá. Ele foi colocando nas mãos de José, porque tudo dava certo, e porque ele administrava bem, porque ele tinha sabedoria, porque ele tinha ética, porque ele fazia as coisas corretamente, e Deus abençoava. Deus abençoa. E aqui tem uma verdade que provavelmente eu vou chamar atenção mais vezes a esse fato, mas nós não temos na Bíblia uma regra como você pode dar certo na sua vida. O Evangelho e a bênção de Deus não é para que eu consiga fazer negócios e prosperar.
o evangelho da prosperidade deturpa muita coisa, não porque Deus não queira prosperar. Isso aqui mostra o que é prosperidade e mostra por que Deus prospera. Deus prospera, não que Deus não tenha interesse em nós pessoalmente. Deus conhece a minha vida, Ele me ama, como qualquer pai ama o filho, Deus quer o melhor para cada um de nós. Então, claro que isso se você entrega seus caminhos ao Senhor, né, como o Salmo 37 fala, assim, se você se deleitar no Senhor, Ele vai se deleitar em você, Ele vai fazer prosperar os seus caminhos. Mas o que nós precisamos entender é que a prosperidade, a bênção de Deus não é para fins pessoais. Deus não tem interesse, não porque não nos ama, não porque Ele não nos quer o bem. Sim, Ele nos ama, Ele nos quer o bem. Mas Deus não estaria nos abençoando de verdade se Ele nos desse prosperidade para nós mesmos, porque isso é egoísmo, isso é corromper a nossa natureza, isso nos torna pessoas prepotentes, orgulhosas, distantes de Deus, doentes, separados de Deus. Deus não quer a bênção para nós mesmos. Nós somos abençoados quando nós contribuímos para o plano de redenção. Nós somos abençoados quando nós contribuímos para o plano de Deus para toda a humanidade. Nós somos abençoados quando nós pegamos o que Deus nos dá e repartimos com os outros. Então, a bênção, a prosperidade nunca é como objetivo para nós pessoalmente. A Bíblia não tem explicações, não tem segredos, chaves para a gente ser feliz, para a gente ser bem realizado. Ele nos mostra como nós podemos nos conectar com Deus, como nós podemos nos conectar com os propósitos de Deus, e isso nos libera. A vida de José vai mostrar isso, como eu falei, a gente vai às vezes lá na frente, na história dele, mas quando José entendeu, lá na frente, quando José entendeu que os irmãos dele fizeram mal para ele, com intenção má, que Deus permite que coisas ruins nos aconteçam, mas com intenção boa. Deus quer o bem para nós. Mas os irmãos de José, e muitas pessoas podem fazer isso conosco, às vezes nos querem mal. Mas José entendeu que aquele mal que os irmãos fizeram a ele, Deus tornou para o bem. Deus tinha um propósito bom naquilo. Agora, aqui nesse momento na vida de José, provavelmente ele não entendia bem isso. Ele foi entender isso lá na frente. Mas o fato é que José não ficou curtindo, cultivando a sua amargura. Ele foi para a casa de Potifar e serviu. Ele foi para a casa de Potifar e fez bem. Ele foi fazer as coisas de Potifar prosperarem. Então, ele se tornou uma pessoa próspera porque ele estava servindo Potifar. E qual que era a vantagem disso para José? Ele estava ajudando outra pessoa que nem conhecia Deus. Então, Deus fazia tudo prosperar em suas mãos. Versículo 4: achou José graça aos olhos dele e o servia. Essa é tudo isso aqui está explicando por que José foi abençoado, por que Deus prosperou as coisas nas mãos dele. Achou José graça aos olhos de Potifar e o servia. Então Potifar o pôs por mordomo, administrador, chefe da casa dele, de tudo que tinha. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José.
É fantástico isso. E essa é a chave do que Deus prometeu para Abraão: todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. Então José, como figura de Jesus, né, apontando para Jesus, mas José começou a mostrar como que a descendência de Abraão seria uma bênção para todos os povos, sendo que José foi vendido pelos próprios irmãos e se tornou escravo na casa de Potifar. Como é que você pode ser uma bênção para alguém sendo escravo? É tanta contradição. Eu estou tentando reforçar isso porque a gente conhece a vida, a história de José, e a gente pensa, ele teve que passar, suportou, ele foi, né, não pecou, ele fez certo. Mas precisamos entender que José só conseguiu, com a bênção, com a graça de Deus, foi a mão de Deus sobre a vida dele, mas isso só podia acontecer por causa de José ter correspondido e ter servido como ele fez. Então, olha, versículo 5, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Então ele tinha lavouras, né? Certamente ele tinha na casa dele e no campo, e tudo que os negócios que Potifar tinha, tudo dava certo por causa de José, e Deus deixou isso muito claro. Versículo 6: assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Isso deve ter acontecido, né, com o espaço de algum tempo, né, de talvez alguns anos, mas imagina assim, José chegou lá novinho, e ele alcançou esse lugar de confiança. Quando é que um egípcio, alguém que se considerava superior, vai colocar tudo nas mãos de um escravo? É porque José demonstrava fidelidade, José demonstrava ética, José era responsável, José fazia com dedicação, como se fosse para ele. Só assim que ele teria conquistado a confiança, e só assim que Deus teria abençoado de tal forma e prosperou José, não intervindo, não tirando José de lá, mas deixando tudo nas mãos de José. E tanto é que Potifar, assim, foi deixando tudo, entregando tudo, porque José fazia melhor do que Potifar poderia ter feito. Então Potifar nem tomava conhecimento mais. José estava cuidando de tudo. Agora, uma coisa muito importante para entender aqui é que Deus estava dando para José, Deus estava provando José numa situação. José não sabia, mas nós sabemos pela história que ele vai ter uma posição igualzinho. O que José fez na casa de Potifar, numa escala pequena, foi exatamente o que aconteceria depois como ministro, né, como oficial abaixo de Faraó. O que José alcançou com Potifar foi exatamente o que aconteceu muito depois, quando ele se tornou chefe de todo o Egito, só abaixo de Faraó, porque Faraó também alcançou tanta confiança nele que entregou tudo. Agora, imagine, Deus estava preparando, não só, lembra assim, Deus está encaminhando, Deus tem um plano. José não entende o plano. Talvez José estivesse pensando, Deus vai me livrar, alguma hora eu vou poder sair, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas Deus tinha um outro plano para ele. E como a gente não entende o que Deus quer para nós.
Então, o que nós temos que fazer é nos entregar nas mãos de Deus, não nas mãos das pessoas. Não seguir o que as pessoas querem fazer conosco. Mas José não tinha escolha aqui, mas ele fazia bem feito. E ele se dedicava e Deus estava preparando o caminho para ele. Então, hoje nós não vamos seguir versículo por versículo o resto do capítulo, mas eu queria terminar essa sequência aqui, só falando assim sobre as coisas que aconteceram, para a gente entender como Deus estava na sua soberania, na sua providência. Deus estava encaminhando José para o lugar que ele queria. Deus sabia o que ele estava fazendo, José não sabia, mas a parte de José era ser fiel e fazer bem feito e servir e não se amargurar. As pessoas, olha só, os irmãos quiseram fazer mal para José, mas eles não sabiam que eles estavam fazendo bem, porque Deus estava transformando em bem. E José estava sendo preparado. Ele foi colocado numa posição de poder, numa escala pequena, dentro da casa de Potifar. A gente não sabe quantos funcionários, quantos escravos, quantas pessoas tinham ali com ele, mas ele era uma pessoa, o capitão da guarda, ele tinha posses, ele era alguém de uma certa importância, mas dentro da casa dele, José alcançou a posição máxima, por causa da confiança, por causa de Deus estar com ele, por causa de fazer as coisas como Deus queria. Ele chegou a uma posição máxima. Aí, Deus queria testar José. Não só tinha um outro caminho que ainda precisaria José descer de novo. Olha, José desceu como escravo, foi abençoado na casa de Potifar, parecia que as coisas estavam melhorando, e de repente virou de novo e ele desceu mais ainda, pior do que ser escravo, ele foi jogado na prisão. E como que aconteceu isso? Aconteceu porque na posição de poder ele foi tentado, e a gente sabe que o lugar, quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos perdendo, tendo prejuízo, tendo dificuldade na nossa vida, existem tentações. A tentação quando as coisas vão mal, é você ficar amargurado, você também pode cair em algum tipo de vício, ou fuga, ou pecado, porque você não está sendo abençoado por Deus. Existem tentações sérias quando você está por baixo, quando você está sofrendo. Mas, na verdade, o lugar mais vulnerável, o lugar que é mais perigoso você cair, é quando você está numa posição de sucesso. Então José chegou a uma posição de autoridade, de poder, de governar as coisas na casa de Potifar, e ele poderia ter caído nesse pecado quando a esposa de Potifar chega e tenta seduzi-lo por causa do poder. E olha só, a mulher de Potifar me mesquita. Claro que era uma armadilha. Qualquer bom senso, ele saberia que isso não ia dar certo, mesmo se ele não tivesse temor de Deus ou não quisesse fazer o que era certo. Mas o lugar de perigo é quando nós estamos no sucesso, e a gente vê tanta gente, tantas pessoas que começam a carreira política, quantas pessoas que são pastores, líderes, quantas pessoas que alcançam um lugar de sucesso, e é no sucesso que eles se tornam vulneráveis. E eles abusam, eles abaixam a guarda, eles acham que podem, porque estão naquela posição. Então, como Deus iria colocar
José numa posição muito mais alta, igualzinho. A mesma coisa que ele teve na casa de Potifar, ele ia ter depois com Faraó sobre toda a nação. Faraó no futuro vai entregar tudo para José também. Mas Deus provou ele antes. Deus testou. Vamos ver como que José vai reagir. E não só testou, mas também porque a prisão era a porta. A prisão seria exatamente o lugar onde Deus iria abrir o caminho para ele chegar à posição com o Faraó depois. Então, essa sabedoria de Deus, essa soberania, essa providência de Deus para encaminhar as coisas do jeito dele, é fantástico. A gente vendo na vida de José, isso fica muito notório. Então, só para a gente ver, depois nós vamos voltar nesse capítulo, mas só queria mostrar então que ele foi tentado pela esposa de Potifar várias vezes. Ela falou com ele, nós vamos falar sobre toda essa situação depois. Ele não aceitou, ele foi irredutível, em nenhum momento ele deu brecha, ele não deu nenhum espaço para isso, e quando ela agarrou na roupa, na capa dele, ele largou a capa e saiu correndo, que era até uma situação talvez vergonhosa para um homem, assim, fugir de uma mulher, mas ele fugiu porque ele sabia que era errado. Nós vamos entrar isso depois, mas eu só queria mostrar como isso foi o caminho de Deus. E olha, 2 vezes José sofreu algo que poderia ter tornado a vida dele amarga, que poderia ter feito ele ficar revoltado com Deus, que poderia fazer com que ele se sentisse abandonado por Deus. Primeiro, quando os irmãos o venderam como escravo. Que situação, você ser traído, ser humilhado, ser maltratado por seus próprios irmãos. Agora, a segunda vez, olha, ele foi fiel, ele fez o que era certo. Ele chegou a essa posição com Potifar, não por estratégia. Jacó fazia muitas coisas pelas artimanhas, pela esperteza dele. José não, ele fez tudo do jeito certo. Ele prosperou porque fez o que é certo. Ele até falou isso com a mulher de Potifar, assim: eu não posso fazer isso com você, porque Potifar colocou tudo nas minhas mãos, ele confiou em mim. Ele confiou tudo em mim. Eu não vou fazer isso. Isso é contra meu dono e é contra Deus. E fazendo o que era certo, a mulher o acusa falsamente. Era a hora de José falar assim: não é possível que Deus não vai me defender. Não é possível que Deus não vai fazer uma intervenção, não vai fazer. Eu estou fazendo o que é certo. Como ele me abandona assim? Ele aceita, não é que ele concorda, mas pelo menos na história, talvez ele não tivesse nem a oportunidade de se defender, mas é interessante que José, ele não se defende com os outros homens ali, que a mulher primeiro fala com os outros homens da casa, depois fala com o marido. José, talvez ele não tivesse a oportunidade de falar, mas ele não fala, ele não se defende, e ele é julgado e condenado injustamente, e ele vai para a prisão e continua servindo, continua abençoando, continua tendo a atitude certa. Então nós vamos parar por aqui, mas esse é o caminho para o cumprimento do chamado de Deus. Esse é o caminho para o trono, esse é o caminho para trazer o reino de Deus. Não é pela força, não é pela esperteza, não é pela amargura, não é pela vingança. José vai trilhando esse caminho passo por passo,
mas justamente, e Deus não fez uma intervenção, não fez um livramento, mas a gente não sabe exatamente como as coisas funcionavam naquele tempo, mas a gente poderia pensar assim, olha, Potifar poderia ter mandado matar José, pela acusação que a esposa dele fez, mas ele foi preso, na prisão onde tinha prisioneiros do rei. Ele foi colocado não foi morto, então Deus estava protegendo sim, ele não foi executado, mas ele foi colocado numa prisão juntamente com prisioneiros do rei, que seria lá a porta que Deus iria abrir para ele. Então, nós vemos, e ele prosperou, fala no versículo, nós vamos depois estudar mais detalhadamente o resto do capítulo 39, mas o último versículo de Gênesis 39, 23, o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma. Outra vez, o chefe da prisão coloca tudo nas mãos de José, como preso, mas ele é o chefe ali, porque o Senhor era com ele. Como é que Deus está comigo quando eu sou preso injustamente e jogado na prisão? Como é que eu posso falar que Deus está comigo? E fazendo prosperar tudo que ele empreendia. O que você pode empreender na prisão? Como é que você pode ser abençoado na prisão? Ele servia, ele se dedicava, ele fazia na prisão. Como que ele alcançou favor? Como é que ele alcançou uma posição de receber a incumbência de cuidar de tudo lá? Porque ele servia. Porque ele estava assim simplesmente se tornando útil. Ele não usou a prisão para ficar em depressão, para ficar revoltado, para ficar amargurado. Ele usou a prisão para estar diante, para fazer aquilo que ele podia fazer. Em qualquer lugar nós podemos servir. Em qualquer lugar nós podemos abençoar. Gente, isso é tremendo, tremendo ver a atitude de José e tremendo ver como Deus estava. Ia demorar, ele foi para a prisão e ainda ia demorar, tempo lá, mas Deus estava com ele e ele estava sendo fiel a Deus. Então, olha como é o caminho para o trono, o caminho para a missão que Deus tinha para a vida de José. O que dá sentido para a nossa vida é a missão de Deus, a providência de Deus, a prosperidade, a Deus coordenar as coisas na nossa vida, não é só para que o que eu faço possa dar certo para mim. A bênção de Deus é para que eu cumpra a missão de fazer aquilo que está no propósito de Deus para o plano de redenção. Senhor, nós pedimos que a vida de José possa realmente nos inspirar e nos ensinar o caminho que o Senhor quer. Ó Deus, porque o Senhor tem algo em mente, o Senhor deseja trazer o teu reino, o Senhor deseja trazer libertação, redenção, trazer a solução final para toda a humanidade e para toda a terra. E nós queremos participar disso, queremos que o Senhor nos ensine com essa vida de José e com os teus princípios, que o Senhor possa também fazer com que a gente prospere naquilo que o Senhor quer prosperar. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus.